Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Hoje, dia 5 de maio de 2025. Com certeza, a partir de amanhã, se nada mudar, deveremos ter a 4ª greve de servidores pelo mesmo motivo. Atrasos nos salários e, dessa vez, descumprimento de um acordo. É triste? É. Mas houve um calote, nos servidores, e não tem outro nome para isso. Por quê? Se prometeu que seria feito isso na pior das hipóteses, dentro do pior cenário, olhando na cara do promotor, que seria pago na semana passada. E não foi. E as desculpas nós já desconstruímos todas elas aqui. Enfim, mas tem mais. E a Justiça agora determinou que se encerre os contratos temporários. Em 30 segundos a gente volta. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Bom, gente, Balaio de Gatos começando já com uma notícia bem dura, tá? A Justiça determinou que a Prefeitura de Iguatu encerre contratos temporários e comprove situação funcional. A notícia caiu como uma bomba. A Justiça determinou que a Prefeitura comprove em até 15 dias úteis o cumprimento de uma sentença definitiva que obriga à substituição de contratos temporários e cargos comissionados pela nomeação de concursados. A decisão é do juiz Carlos Eduardo Carvalho Arraes, da primeira vara civil da comarca de Iguatu. Importante, a sentença está em trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Mas rapaz... Tá? Isso significa que todas as etapas do processo foram concluídas e a decisão final é obrigatória. A Prefeitura não pode mais contestar o mérito da decisão, apenas cumpri-la integralmente. Mas rapaz... O município deverá apresentar 3 listas detalhadas. A primeira delas, com todos os temporários contratados com nome, função e justificativa. A segunda, todos os cargos comissionados atualmente ocupados. E a terceira, cargos efetivos existentes e vagos para futura nomeação por concurso. O juiz advertiu que, em caso de descumprimento, a Prefeitura pode ser responsabilizada por improbidade administrativa. O Ministério Público e o Sindicato dos Servidores já foram notificados. A decisão decorre de ação movida após denúncias de que aprovados em concurso estavam sendo preteridos por contratações precárias. Esse, infelizmente, para muita gente, é o papel da justiça. É assim que precisa ser feito. É dessa forma que você coloca as coisas no lugar. Essas contratações que foram feitas e que, inclusive, atrapalharam o pagamento da segunda parcela do salário de dezembro, parte disso decorre-se da folha inchada de quase 17 milhões de reais. Mas rapaz... E pior, com uma arrecadação de 140 milhões de reais. Nada justifica isso. Mas vamos para o próximo assunto. Nesta sexta-feira passada também, a Justiça anulou contratos da saúde em Iguatu e obrigou a realização de concurso público. A decisão, proferida também pelo juiz Carlos Eduardo Carvalho Arraes, anulou contratos com a cooperativa COAF e determinou que a FUSP,
né? Fundação de Saúde Pública de Iguatu, realize concurso para o Hospital Regional da nossa cidade, o HRI. A sentença impõe cumprimento imediato. A Justiça da Comarca de Iguatu julgou procedente uma ação popular ajuizada ainda em 2017 pelo vereador o Lindovan Oliveira, que ainda é vereador, contra a Fundação de Saúde Pública no município de Iguatu. Ainda naquela época, sabe quem estava lá? Edinaldo Lavô. Mas, rapaz, Declarando nulos os contratos firmados com a COAF, Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré-Hospitalar Limitada, responsável pela prestação de serviço no Hospital Regional de Iguatu. Na decisão, o magistrado Carlos Eduardo Carvalho Arraes destacou que a contratação da cooperativa violou o princípio constitucional da obrigatoriedade de concurso público para o exercício de atividades fim no setor público. A sentença anulou o pregão presencial número 01.006.001/2017-FUSP, o contrato administrativo decorrente, bem como todos os contratos subsequentes com o mesmo objetivo, incluindo o pregão eletrônico 2021.10.21.01. A Prefeitura, em janeiro, não renovou o contrato com a COAF, mas não parou aí, não. mas, rapaz, A sentença não se resume só a isso. Ela vai além da COAF. Ela estabelece que qualquer contrato que substitua a contratação de servidores concursados para atividades fins da saúde é ilegal, sinalizando uma mudança estrutural na política de recursos humanos da saúde municipal. É bem diferente do que publicaram na imprensa estadual. Isso aí não foi informado. A sentença possui efeitos imediatos, mesmo que o município de Iguatu apresente recurso. Ou seja, tem que cumprir mesmo recorrendo. A decisão possui tutela provisória, o que exige seu cumprimento imediato, salvo se houver uma suspensão por instância superior, o que é muito difícil porque esse assunto está sendo tratado com muito rigor. mas, rapaz, Entre as demandas que foram determinadas estão proibição de novos contratos ou prorrogações com cooperativas ou empresas para atividades fim da saúde. Obrigação de apresentação em até 30 dias de um plano de organização administrativa, financeira e de pessoal. O plano deve incluir o levantamento da real necessidade de pessoal, cronograma para a realização de concurso público e previsão de publicação do edital em até 180 dias após a sua entrega. mas, rapaz, Redução de contratos temporários caso identificada contratação em excesso. A medida afeta diretamente dezenas de profissionais contratados via cooperativa que atuam no HRI em funções como técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliares de serviços gerais. Esses cargos deverão ser preenchidos por meio de concurso público, marcando uma significativa reformulação na gestão de pessoal da saúde pública local. A ação foi proposta pelo então vereador na época, e ainda é, se reelegeu de lá para cá, Lindovan Oliveira, que denunciou a existência de contratações irregulares por meio de cooperativa, apontando a ausência de concurso público como violação da Constituição. Ou seja, mais de 8 anos para ter essa sentença, que ainda é em caráter liminar. Porém, o prejuízo para trás, que ainda tem gente sem receber, é irreparável. A sentença na íntegra, tanto dessa quanto da outra sentença que determina o fim do contrato com os temporários, são duas, estão no perfil do site da maisfm.com, que deu com exclusividade essa informação mais uma vez. Mas vamos lá. Vamos a uma checagem de fato, Tem um vídeo que circulou totalmente errado a respeito de contas do deputado Agenor Neto quando era prefeito e do ex-prefeito Edinaldo Lavô. O vídeo engana ao sugerir uma articulação política e desaprovação. A gente foi atrás e fizemos uma verificação.
O vídeo que circula nas redes sociais e ainda está circulando e começou nos últimos dias, ele sugere que os ex-prefeitos Agenor Neto e Edinaldo Lavor estariam se unindo para aprovar suas contas de gestão, insinuando ainda que essas contas teriam sido desaprovadas. A informação, no entanto, é enganosa, tá? A gente já desmentiu situações semelhantes àquela da história da merenda escolar e outras com relação, inclusive, a outras ações que envolviam também a própria prefeitura, como o trator estava sendo utilizado para aragem de terra e as pessoas andaram entendendo que aquilo era ilegal e era perfeitamente legal, uma atitude muito ruim que criou uma situação muito chata. Enfim, é papel da imprensa também conferir isso, para evitar que fatos como esse acabem colando como verdades, porque a mentira, infelizmente, é uma narrativa que veio para ficar. As pessoas se acostumam com ela e não deveriam. A verdade é que deveria sempre prevalecer. Mas rapaz, Então vamos lá aos fatos. As contas do ex-prefeito Agenor Neto vieram com recomendação de aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Isso significa que, do ponto de vista técnico e jurídico, não há parecer pela desaprovação dessas contas. Não há, até o momento, qualquer articulação formal ou acordo político entre Agenor e Edinaldo com esse objetivo, como o vídeo insinua. Como nós mostramos que teve o acordo entre o Edinaldo e o Roberto Filho, com o testemunho de uma pessoa lá de dentro da cozinha dele, que foi o Eudisvan, o ex-vereador Eudisvan. Sempre tivemos ratos pra fazer a gente de gato e sapato. Ruíam, roubavam, fugiam, com medo do pulo do gato. Não entravam no balaio, se escondiam num buraco. Mas agora balaio de gato é balaio de gato e de rato. Fontes ouvidas pela nossa reportagem informam que a Câmara Municipal de Iguatu não pretende repetir o episódio envolvendo as contas do ex-prefeito Aderilo Alcântara, que haviam sido aprovadas pelo TCE, mas acabaram rejeitadas pelos vereadores em um movimento considerado político. mas rapaz, O caso de Aderilo gerou fortes críticas, inclusive um meia-culpa público do ex-vereador Marconi Filho, que classificou aquela decisão como uma vergonha para casa, né? E afirmou que a Câmara jamais voltaria a fazer isso novamente. Para nós, a transparência no julgamento das contas públicas é essencial, e isso exige que o debate se baseie em informações verídicas e verificadas, e não em especulações. Chega de fake news, chega de mentiras, vamos trabalhar em cima dos fatos reais, que a cidade ganha com isso, ganha o jornalismo, inclusive os políticos que querem fazer a coisa do jeito certo. Mas agora balaio de gato é balaio de gato e de rato. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!